Shalom, meus irmãos. Estamos aqui novamente para um estudo da Torá, aquele estudo que apresentamos sempre depois do horário do Havdalah. Nós vamos tratar de assuntos que são importantes e relevantes para a nossa vida. Hoje vamos falar sobre um tema cujo título é Enchendo a Botija. Normalmente nós associamos logo essa botija relacionados à unção com óleo. Bem, é sobre isso mesmo que nós vamos falar. Vamos pegar como referência o que nós encontramos aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 17 e o verso 16, que diz assim: Da vasilha a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Nós sabemos o quanto o azeite era importante, baseado nas referências e o histórico mesmo, como era importante na culinária e na alimentação do antigo Israel. Mas o azeite, ele não era importante só como alimento. Ele tinha outras aplicações. Era usado no tratamento médico, para ferimentos, proteção da pele. Mas o mais relevante para nós é nós sabermos que ele era usado para ungir pessoas e objetos. Vamos ver aqui um texto que encontramos também no livro de Samuel, capítulo 16, verso 3. Diz assim, primeiro livro de Samuel. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Bem, nesse momento aqui nós vemos que a unção que aconteceu aqui, ela é mais do que simplesmente um ato simbólico. Porque a unção era feita ungindo-se reis, ungindo-se sacerdotes, várias situações, pessoas eram ungidas diante do povo. Mas, neste caso aqui, não era algo público, pois Samuel estava ungindo Davi como rei clandestinamente, pois o rei Saul não podia saber o que ele estava fazendo. Essa unção, observemos pelo texto, esta unção teve o poder de validar a atuação do Ruach sobre a vida de Davi. Porque assim diz o texto, daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e nós sabemos que a vida de Davi foi pautada por vários momentos em que o Espírito de Deus agiu sobre ele de maneira diferenciada. De acordo com as referências bíblicas, a unção com óleo pode estar associada à unção com o Ruach HaKodesh. Nós vamos tratar deste assunto sobre estar cheios do Espírito de Deus, ou seja, como estar com a botija cheia de óleo. Vamos ler o texto de Romanos 8, verso 9. Diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Messias, esse tal não é dele. Então, nesse texto fica explícito que receber a salvação não é simplesmente fazer uma declaração pública de reconhecimento do Messias, não é somente admitir que ele veio, e também admitir que o nome dele é Yeshua. Na realidade, implica em termos uma grande intimidade com o Espírito do Messias, que é o mesmo Espírito de Deus. Assim está tratado no texto. Então, se alguém não tem o Espírito do Messias, esse tal não é dele. Então,
Nós vimos que ser salvo não é simplesmente dizer que é salvo. É necessário que haja uma interação muito significativa. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16, diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós já temos lido bastante sobre isto, mas observe esse detalhe que é o não cumprir a concupiscência se formos andar em espírito. O que é andar em espírito? Andar em espírito é um contexto bastante especial da nossa vida. Então, esse texto diz que a única forma de nós vencermos os desejos da carne é estar diretamente sob a influência do Espírito do Messias. Por quê? Porque sozinhos nós não podemos fazer isto. Por um motivo simples que foi expresso também em outros textos que nós vamos ver, mas vamos entender isto. Andar no Espírito é a maneira de não andar nas paixões, nos desejos, naquilo que a carne tem vontade de fazer. O texto de Gálatas 5,17 diz assim: Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É muito claro essa revelação. Isso, na realidade, nós bem sabemos. A carne tem vontade de fazer coisas que nós sabemos que não é do agrado do Eterno, porque contrariam a sua instrução. Até mesmo naquilo que Yeshua nos disse. E o Espírito deseja obedecer ao Eterno. E nós realmente temos um conflito. Bem, dessas duas vontades, essas duas coisas que ocorrem na nossa vida, implicam em nossa escolha. Como vamos escolher o bem, o certo, ou como vamos escolher o errado? Na realidade, se nós não tivermos ajuda, nós vamos escolher o errado. Nós vamos escolher aquilo que a carne quer para o seu prazer, que são, conforme vimos anteriormente, as concupiscências, os desejos fortes da nossa carne, que pode variar de pessoa para pessoa. Nem todo mundo gosta da mesma coisa, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Então, esta guerra faz parte da nossa vida e vai fazer parte da nossa vida enquanto nós habitarmos este corpo, este tabernáculo. Então, as coisas do Espírito, nós somos apenas fortalecidos para isto se o Espírito de Deus estiver em nós. Caso contrário, é a carne que vai vencer. Vamos ler também o que diz em Romanos 8, verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, estas são as duas naturezas humanas que nós encontramos nas Escrituras. Uma natureza é a dos nascidos da carne, a princípio, todo mundo sem exceção, e uma segunda natureza, que é a dos nascidos de novo. Quem são os nascidos de novo? São aqueles que são nascidos do Espírito. Então, nós encontramos esta relação importante, nós vamos saber disto, que os que são nascidos da carne vão viver pelas inclinações da carne. E aí poderíamos discorrer sobre uma longa lista de coisas. Então, aquilo que nós sabemos que são os pecados relacionados
os nossos desejos, a nossa tendência, os nossos, vamos dizer, aquilo que faz parte do nosso caráter, aquilo que nos motiva, os desejos mais profundos da nossa carne, que muitas vezes contrariam as regras até mesmo sociais. Existem as regras sociais humanas, que são para moldar o comportamento humano, mas a tendência humana da carne contraria até essas leis humanas, por isso que há criminosos, por isso que há pessoas que são presos, são até mortos, por causa da sua natureza carnal. Mas os nascidos de novo têm a facilidade da ação do Espírito de Deus para obedecer às leis do nosso Deus, obedecer às instruções de Yeshua. Então nós não iremos transgredir nem mesmo a lei dos homens. Por quê? Porque iremos ter um comportamento que nos é dado uma certa facilidade, porque o Espírito de Deus age em nós. Caso contrário, seria algo quase impossível, seria utópico. Mas não é utópico. Por quê? Porque nós sabemos que temos uma ajuda muito importante. Vamos ver uma coisa que garante que nós sabemos da presença do Espírito de Deus em nós. Vamos ver o que diz Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isto é uma coisa muito, muito especial. É o que faz a diferença entre sabermos que somos nascidos de novo ou não. Por quê? Porque quem é nascido de novo sabe que é filho de Deus. Tem certeza disto. Isso não é algo que é dito da boca para fora. Porque para as outras pessoas, eu posso afirmar que sou filho de Deus sem de fato ser. Existem muitas pessoas que agem assim. Não são filhos de Deus, mas dizem por aí que são. Mas isso é fácil enganar as pessoas. Contudo, ninguém engana a si mesmo. E se tem uma coisa que é importante, é eu saber que sou filho de Deus. E eu não farei isso apenas por teoria. Porque está escrito. Não é só isso, não. Eu sou o filho de Deus porque existe a presença do Espírito de Deus dentro de mim. E ele me dá certeza de que sou filho de Deus. Como é possível isto? Bem, todo mundo que nasceu de novo sabe disto. Então a presença do Espírito de Deus é tão real em nós que nós sentimos segurança. Isso nos dá um alívio. Isso nos dá realmente confiança. Confiança na palavra do Eterno. Uma vez que sabemos que o Espírito do Messias está em nós, então nós devemos deixar que ele nos molde e assim possamos ter novas experiências de vida. Olha bem, nós temos ainda a natureza humana. Ela está em nós. Conforme lemos, há uma guerra. Nós sempre seremos tentados pela nossa natureza humana. Nós sempre seremos tentados pelas nossas concupiscências. Contudo, a presença do Espírito de Deus em nós já começa a criar essa guerra, que antes não existia. E agora, ainda bem que existe. Nós temos que lutar contra esta parte. Então, se nós realmente temos o Espírito do Messias em nós, nós temos que deixar que ele nos transforme. E o que vai acontecer? Quais são as instruções que nós temos? Primeiramente, nós vamos ver um texto que encontramos na primeira carta de Shaul aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do versos 16 ao 22, que começa assim:
regozijai-vos sempre. Regozijo sempre, só com a presença do Espírito em nós. Depois, orai sem cessar. Orar não pode ser um peso. Orar tem que ser alguma coisa que nos dá satisfação. O Espírito de Deus, moldando o nosso ser, nos desperta desejo de orar. E nós vamos orar. Não por obrigação, mas por satisfação. Depois, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus no Mashiach Yeshua para convosco. Nós realmente temos que dar graças até pelas coisas ruins que acontecem em nossa vida. Você já deve ter visto pessoas que dou graças a Deus pela luta que estou passando, e você pode ter achado até estranho. Pelo menos as pessoas do mundo vão achar sempre estranho alguém dar graças por lutas, por prejuízos, por provações, por enfermidades, por catástrofes. Em tudo dê graças. Por quê? Porque nós, quando temos o Espírito de Deus, vamos entender que tudo que acontece, nem um fio da nossa cabeça cai ou muda de cor sem que o nosso Deus tenha pleno controle de tudo. Nós sabemos que Ele age em tudo. E se Ele age em tudo, Ele tem total controle de todas as coisas. E muitas vezes as lutas são realmente para o nosso bem. Nós sabemos pelas Escrituras que está escrito que o Eterno castiga aqueles a quem Ele ama. E muitas vezes não é necessariamente um castigo, mas a luta em si nos fortalece. Bem, dando sequência ao texto de Tessalonicenses, diz também: não extinguais o Espírito. Não devemos jamais apagar a ação do Espírito em nós. Porque a partir do momento em que alguém começa a deixar de lado a orientação do Espírito e começa a dar ouvidos à vontade da carne, nós começamos a pender para o lado errado. Então, extinguir o Espírito em nós é um grande perigo. É como uma pessoa que está se equilibrando em cima de um muro, por exemplo, um muro alto. Imagina a pessoa andando em cima de um muro de 5 metros de altura e de repente começa a perder o equilíbrio, começa a pender para um lado. O risco de queda é grande. Então, na realidade, nós temos que ter um grande equilíbrio que só o Espírito de Deus pode nos dar. Então, em vez de extinguir o Espírito, temos que acender a presença do Espírito em nós. Depois, a próxima parte do verso. Não desprezeis as profecias. Se tem uma coisa que é útil para nós, é ouvirmos a instrução do Eterno, a orientação do Eterno. Então, devemos dar atenção às profecias. Bem, o estudo sobre profecias é outro tema. Mas sabemos muito bem que profecia é a mensagem de Deus para nós. Outra parte deste texto que nós estamos lendo de Tessalonicenses. Examinai tudo e retende o bem. Nós temos que ser muito críticos. É verdade, devemos ser críticos, sim. Porque, ainda que o texto nós sabemos que a instrução também da Torá diz que nós devemos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ouvir muitas coisas. Nós vamos ouvir muitas opiniões. Temos que examinar tudo. Tudo que uma pessoa nos fala tem que ser avaliado. Não importa quem falou. Tudo tem que ser avaliado. Tem que ser comparado com as Escrituras. Examine. Agora, se a informação é boa, retenha.
Mas se ela não for, despreza, descarta. Mas quem fica assimilando todas as coisas vai viver em confusão. E outra coisa que nós temos então no final desse texto. Abstende-vos de toda aparência do mal. Muitas pessoas se colocam em certos ambientes dizendo, não, mas eu sei me comportar, eu não vou me envolver. Mas só de ser visto em certos ambientes já depõe contra o testemunho da pessoa. Então, muitas vezes, estando no meio de um grupo de pessoas, às vezes aquilo já compromete o nosso testemunho, ou em certos locais, com certeza. Então, nós temos que tomar cuidado. Cuidado com todas as circunstâncias da nossa vida. Então, fica esta orientação. Então, agora nós temos uma nova maneira de viver. Não pode ser da mesma maneira como era antes. Bem, outro texto interessante está em João, capítulo 4 e verso 24, que diz o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Bem, Yeshua, ele deixou uma declaração muito séria aqui. Sim, Deus é espírito, Deus não é objeto, Deus não é uma imagem, Deus não é uma escultura, Deus é espírito. E o nosso relacionamento com ele não é material. Nós não vamos nos relacionar com o nosso Deus com o nosso corpo. Não. Nós vamos adorá-lo em espírito, com o nosso espírito. Então, essa é uma característica que tem os vivos no espírito. Lembrando que existem os mortos espirituais. Então, os que estão vivos no espírito têm essa vontade de falar com seu Deus e entendem a importância de adorar. E essa adoração vem diretamente do nosso espírito. Por isso que eu costumo até dizer, hoje em dia é muito frequente as pessoas chamarem músicas ou canções religiosas de louvor. Na realidade, a música é somente uma música. O louvor, que está associado à adoração, ela vem do nosso espírito. Uma pessoa pode cantar essa música e não adorar a Deus, e não louvar a Deus. Mas outra pessoa pode cantar e o seu espírito estar de fato louvando o nosso Criador. Então, a forma de adorar a Deus não é externa, não é física, ela é interna, vem do nosso espírito. Ela pode até refletir, mas ela tem que estar vindo lá de dentro, lá do nosso interior. Então, a verdadeira adoração é realmente aquela que vem do nosso espírito. Por quê? Lembre bem desse verso. Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Bem, vamos falar um pouco sobre privilégio. Imagine, isso é fácil, né? Imagine uma pessoa muito famosa, admirada por multidões. Sabemos que poucas pessoas podem chegar perto dela. Ela está sempre cercada de seguranças e raramente se expõe em público. E todos gostariam de falar com essa pessoa. Mas ela permanece inacessível. Imagina assim, então, o que pode passar no nosso pensamento. Somente os parentes próximos têm acesso a essa pessoa. Esses são os privilegiados. Somente aquelas poucas pessoas que conseguem são privilegiados. Pois bem, o nosso Deus, ele é grandioso, muito acima das pessoas mais famosas que existam, ou que já tenham existido. E ninguém tem acesso a ele por esforço próprio.
Multidões de pessoas querem acessar a Deus, mas de maneira errada, então não conseguem. Mas você pode falar com Ele o tempo que quiser. Você tem condição de fazer isto. Como você se sente? Privilegiado? Sim, você é bem privilegiado, porque você tem acesso ao seu Deus de maneira muito próxima e íntima, como filho. E tem a atenção dele. Tem pessoas que têm o seu ídolo, né? Aquela pessoa famosa. Ou ele olhou para mim e fica todo emocionado. Ele pegou na minha mão, nunca mais vou lavar minha mão. Você já deve ter ouvido coisa desse tipo. Mas olha, nenhuma pessoa na Terra merece esse tipo de atenção. Mas o nosso Deus, Ele se aproxima muito de nós. E não precisamos dessas coisas clichês. Nosso Deus, Ele é íntimo e não é para qualquer um. É só para quem quer se aproximar dele. Bem, esta liberdade que nós temos com Ele nos dá acesso a experiências que o mundo não pode experimentar. Por isso, posso dizer, nós somos realmente muito privilegiados. A oração é o meio de acesso para isto. Lá em Atos, capítulo 2, verso 4, diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ao ler o texto todo do capítulo 2, nós sabemos que os discípulos estavam reunidos lá em Jerusalém, na época da festa de Shavuot. E o que eles estavam fazendo reunidos? Será que estavam ali festejando, estavam confraternizando? Naquele momento, não. Naquele momento, diz o texto, que eles estavam reunidos e, sem dúvida, estavam orando. Porque o Espírito de Deus começou a agir no meio deles. E o número não era pequeno, eram mais de 100 pessoas. Eles estavam unidos no Espírito. E começaram todos eles a se desligar das coisas deste mundo, porque o Espírito estava agindo. E começou a ter uma ação interna. E foi tão profunda a ação do Espírito de Deus dentro deles, que manifestou-se alguma coisa que nunca tinha acontecido antes. Nunca tinha acontecido na história. Porque eles começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso foi uma experiência que depois se tornou uma marca da ação do Espírito de Deus na vida de uma pessoa, do quanto essa pessoa está disposta a dar liberdade para que o Espírito de Deus faça alguma coisa. Então aquelas cerca de 120 pessoas reunidas estavam ali movidas pelo Espírito, começaram a se alegrar, começaram a sentir o poder de Deus e deixaram aquilo aflorar. E por isso que eles falaram daquele jeito e falaram alto. Aquele monte de gente falando em várias línguas diferentes, e eles eram todos galileus, a maior parte deles eram pessoas simples. A maior parte daquelas 120 pessoas eram pessoas simples. Eles falavam o aramaico do dia a dia, talvez conhecessem um pouco do hebraico em função do serviço da sinagoga, e dificilmente saberiam um pouco mais do que isto. Então aquelas pessoas que estavam lá, que eram judeus visitantes de outras partes do mundo, perceberam que havia alguma coisa fora do normal. E o que aconteceu ali era a experiência que só eles poderiam ter, porque estavam cheios do Espírito de Deus. É importante essa questão de ser cheio do Espírito. Pela oração, nós temos
acesso ao poder de Deus de uma maneira inimaginável. Atos 6, verso 10, diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o que falava. Olha, nós vamos ver pessoas como, por exemplo, Kefa. Kefa era um homem rude, acostumado a trabalho pesado. Ele ia na sinagoga, sem dúvida, mas não era uma pessoa dada a muito estudo, não. Não antes. Mas quando ele foi falar com as autoridades, que cheio de estudos, cheio de referências, estudou com fulano, as pessoas não conseguiam resistir à sabedoria com que eles falavam. Por quê? Havia o Espírito agindo neles. Isso é bem interessante. Através das nossas orações, o Espírito nos direciona de forma inequívoca, tal como ele fez com os apóstolos. Por exemplo, em Atos 16, versos 6 e 7, diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Yeshua não lhes permitiu. Olha só, quando a pessoa realmente está cheia do Espírito, ela é orientada. Às vezes nós fazemos planos que não são os planos do Eterno, e ele nos mostra, não é por aí. E ele diz para onde devemos ir, conforme aconteceu com eles. Não pense que isso é algo, ficou com os apóstolos naquele momento, só eles. Por quê? O Espírito é o mesmo. Ele pode nos orientar em muitas coisas, evitar muitos erros da nossa vida, e também para cumprirmos o propósito dele. Ele sempre vai nos orientar. Muitas pessoas ficam preocupadas, o que Deus quer da minha vida? No tempo certo ele vai mostrar. Isso eu tenho experiência própria, eu sei bem o que é isto. É uma coisa que nós podemos ter certeza. O Espírito de Deus nos direciona em todas as coisas. Lá em Atos, capítulo 4, verso 31, olha só. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Mais uma experiência que os apóstolos tiveram. Eles eram tão mais especiais do que nós, e na verdade não estavam só os apóstolos, tinha outros discípulos também. Alguém pode achar que isso não pode acontecer hoje em dia? Como é que aconteceu naquele tempo? Bem, da mesma maneira que eles oraram cheios do Espírito Santo, nós também podemos. E se o Eterno quiser, nós sentiremos o lugar se mover da mesma forma. Eu não estou dizendo que toda vez que se reúne vamos sentir terremotos. Não. Mas se ele quiser, ele pode fazer ainda hoje. O que é importante isso? O importante não é o terremoto. O importante é estar cheio do Espírito. E quando isso acontece, nós anunciamos com ousadia a palavra de Deus. Como seria bom se na Beit Mashiach nós nos reuníssemos e, de repente, nós todos fôssemos cheios do Espírito de Deus e coisas maravilhosas acontecessem. Nós temos que nos deixar soltar mais, deixar o Espírito de Deus nos levar mais. Nós ficamos tão presos nas nossas preocupações, nos nossos afazeres, nossas responsabilidades, que esquecemos de dar liberdade ao Espírito de Deus, e isso é uma coisa bem interessante. Bem, o desafio que nós temos hoje em dia é superarmos alguns obstáculos, umas coisas que dificultam que nós possamos deixar o Espírito de Deus agir em nós. São coisas como racionalismo, muita lógica. Não, isso não pode. Isso não é lógico. Muita falta de confiança.
Falta de confiança implica em falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento das Escrituras. Então, essa falta de conhecimento e falta de intimidade com o Espírito de Deus são obstáculos para que muita coisa aconteça. Nós temos que superar isto. Se superarmos, nós vamos deixar o Urua transbordar as nossas botijas. E nós seremos cheios do Espírito de Deus e veremos grandes coisas na nossa vida. É isso que nós desejamos que o Eterno faça realmente na sua vida, para que Ele faça na congregação, para que Ele faça com os messiânicos no mundo inteiro. Que sejamos cheios do Espírito. Deixe o Espírito de Deus transbordar em você e você vai ver coisas maravilhosas acontecerem. É assim que o Eterno nos abençoe. Em nome de Yeshua, nosso Messias, e até o nosso próximo encontro. Amém.